Em novembro de 2018, Brenda Morris, uma dançarina de discoteca de 19 anos, desapareceu sem deixar rastro em Las Vegas. A polícia estava a perder a esperança de a encontrar quando um acontecimento chocante ocorreu 2 meses depois. 2 adolescentes encontraram a rapariga viva num armazém abandonado no Colorado. Como é que ela acabou a centenas de quilômetros de casa? Quem a raptou e quais foram os seus verdadeiros motivos é o que vai descobrir neste vídeo. Desfrute do vídeo. Alguns nomes e detalhes desta história foram alterados para fins de anonimato e confidencialidade. Nem todas as fotos foram tiradas no local. No dia 15 de novembro de 2018, o céu noturno sobre Las Vegas estava pintado da habitual cor laranja suja por milhões de luzes artificiais. Na Dean Martin Drive, uma rua paralela à principal artéria turística da cidade, o trânsito nunca parava completamente, mesmo nas primeiras horas da madrugada. Era aqui, à sombra de enormes hotéis e complexos de entretenimento, que Brenda Morris, de 19 anos, trabalhava no clube noturno. Para ela, era apenas mais um turno, um de centenas, num fluxo interminável de música alta, flashes de luz e movimento interminável de pessoas. Por volta das 3h15 da manhã, as câmaras de vigilância, montadas por cima da saída de serviço do estabelecimento, captaram o momento que se tornaria o ponto de partida de uma das mais intrincadas investigações do estado. As imagens granuladas a preto e branco mostram uma pesada porta de metal a abrir-se e uma rapariga esguia a sair. Brenda estava vestida com roupas casuais, leggings escuras e uma camisola de grandes dimensões que enrolou à volta de si própria contra o vento frio de novembro. Numa das mãos, segurava o telemóvel, cujo ecrã brilhava no escuro com uma luz azul fria, e na outra trazia um pequeno saco de desporto com uma muda de roupa. De acordo com o segurança que estava de serviço no parque de estacionamento nessa noite, Brenda parecia cansada, mas completamente calma. Não olhava para trás, não acelerava o passo e não parecia assustada. Era o comportamento de alguém que só queria chegar a casa, tomar um duche e ir para a cama, o mais depressa possível. A gravação mostra a dirigir-se para o seu sedã prateado, a desativar o alarme e a sentar-se ao volante. Exatamente às 3h20, o carro de Brenda Morris saiu suavemente do parque de estacionamento e virou à direita, em direção ao cruzamento da Área 15. As luzes vermelhas do seu farol de estacionamento desapareceram rapidamente no meio do trânsito. Foi a última vez que alguém a viu dentro dos limites da cidade. Brenda vivia num apartamento alugado num complexo residencial tranquilo nos arredores da cidade, a cerca de 20 minutos de carro do clube, sem trânsito noturno. Era uma zona fechada, com um moderno sistema de controle de acessos. Todas as entradas e saídas eram registradas num registro eletrônico e as câmaras no portão guardavam imagens das matrículas de todos os visitantes. No entanto, nessa noite, o sistema não funcionou. Nos registros eletrônicos que os detetives apreenderam mais tarde, não havia qualquer registro de que a chave eletrônica pessoal de Brenda tivesse sido usada depois das 3 da manhã. O carro dela nunca passou a linha do portão. Os primeiros sinais de problemas só surgiram no dia seguinte, a 16 de novembro. Brenda era conhecida pela sua pontualidade e responsabilidade. Por isso, quando não apareceu para o seu turno marcado para as 18 horas da noite, o administrador do clube tentou contactá-la. Os toques continuaram, mas não houve resposta. Uma hora depois, as chamadas começaram a ir diretamente para o voicemail. A amiga de Brenda, que também trabalhava na discoteca, disse mais tarde à polícia que esta situação era completamente diferente da dela, que estava sempre em contato e avisava sempre que havia um atraso. Perto da meia-noite,
Quando se tornou claro que Brenda não estava apenas atrasada, a administração do estabelecimento e os amigos da rapariga apresentaram uma queixa de desaparecimento à polícia. De acordo com os protocolos oficiais, as operações de busca ativa começaram após as 48 horas normais. Os detetives do Departamento de Pessoas Desaparecidas tiveram acesso aos dados de faturação do telemóvel de Brenda. O último sinal foi registrado pela torre de telemóvel às 3 horas e 42 minutos da manhã, nos arredores da cidade, em direção a norte. Isto contrariava o seu trajeto habitual para casa. O sinal era fraco e intermitente, desaparecendo depois completamente, como se o telemóvel tivesse sido desligado manualmente ou tivesse avariado. No dia 17 de novembro, terceiro dia após o desaparecimento, uma patrulha que inspecionava os troços mais afastados da autoestrada reparou num brilho metálico na berma de uma velha estrada de terra batida que saía da autoestrada principal. Era um sedã, prateado, estacionado num ângulo estranho em relação à estrada, meio escondido atrás de alguns arbustos secos. As matrículas coincidiam com a orientação. Era o carro de Brenda Morris. O estado do carro levantou mais perguntas do que respostas. O carro estava trancado com uma fechadura central. Os vidros estavam abertos, os pneus estavam intactos e havia combustível no depósito. Não foram encontrados danos na carroçaria, vidros partidos ou riscos típicos de uma paragem forçada ou de um embate. Do exterior, parecia que o condutor tinha simplesmente parado, saído e entrado na escuridão por sua própria iniciativa. Quando a equipa forense abriu o carro, foi recebida pelo silêncio e pela limpeza estéril. Não havia sinais de luta, objetos revirados, manchas de sangue, estofos rasgados, nem sinais de luta. No entanto, a ausência de alguns objetos era reveladora. A mala de Brenda, com roupa, e a carteira, que, segundo a amiga, continha documentos, cartões bancários e dinheiro, tinham desaparecido, sem deixar rastro. O pormenor mais preocupante foi o telemóvel. Não foi encontrado no suporte do painel de instrumentos nem no bolso da porta, mas sim debaixo do banco do condutor. O aparelho estava desligado. Os peritos observaram mais tarde no relatório que esta localização do telemóvel era atípica para uma queda acidental durante a condução. Parecia que alguém o tinha deliberadamente colocado ali para o esconder, ou que tinha caído quando Brenda estava a ser retirada à força do carro, embora não houvesse sinais visíveis deste processo no banco. A área onde o carro foi encontrado era uma zona clássica do deserto do Nevada, quilômetros de solo seco e rachado, arbustos espinhosos esparsos e rochas. Na manhã seguinte, a 18 de novembro, foi lançada uma operação de busca em grande escala. A polícia utilizou drones com imagens térmicas, equipas de cães e dezenas de voluntários. Cadeias de pessoas vasculharam a área quintal a quintal, tentando encontrar qualquer coisa: uma pegada de sapato na areia, uma carteira descartada, uma peça de roupa. Mas os ventos fortes que sopravam na zona nos últimos 2 dias tinham apagado a superfície do solo, transformando-o numa tela lisa e silenciosa. Os cães tentaram apanhar o rastro da porta do condutor, mas este partiu-se a poucos metros do carro, num troço de estrada de asfalto duro. Isto podia significar que Brenda se tinha mudado para outro veículo, voluntariamente ou sob coação. Não havia vestígios das marcas de pneus do outro carro ou no pavimento. Seguiu-se uma semana de buscas intensivas. Todos os dias, os relatórios dos socorristas terminavam com a mesma frase: nenhum resultado encontrado. O deserto está em silêncio. Engoliu a rapariga de 19 anos, deixando apenas o carro abandonado e o telemóvel desligado como testemunhas mudas de um acontecimento sem explicação lógica. Os investigadores aperceberam-se
de que o tempo estava a esgotar-se e que, a cada hora que passava, as hipóteses de encontrar Brenda viva naquelas condições adversas aproximavam-se do zero. Ninguém sabia então que a resposta a este mistério não estava nas areias do Nevada, mas a centenas de quilômetros de distância, num local onde nenhum detetive tinha procurado antes. Tinham passado exatamente 2 meses desde a noite em que o sedã, prateado, entrou na I-15 e desapareceu na escuridão. Em Las Vegas, os cartazes de procura com a fotografia de Brenda Morris, sorridente, de 19 anos, começaram a desvanecer-se ao sol ou a desaparecer sob camadas de novos anúncios. O seu nome era cada vez menos mencionado nas notícias locais, e os detetives que estavam a trabalhar, no caso, foram forçados a admitir, em relatórios internos, que não havia pistas ativas. O caso tornou-se um caso arquivado, e a esperança de encontrar a rapariga com vida foi se dissipando a cada dia que passava. Ninguém poderia adivinhar que o final desta história não seria no deserto do Nevada, mas a 800 quilômetros a nordeste, no estado nevado do Colorado. No dia 16 de janeiro de 2019, a temperatura em Commerce City, um subúrbio industrial de Denver, desceu abaixo de zero. É uma zona de enormes armazéns, refinarias de petróleo e entroncamentos ferroviários, um lugar onde a vida está em pleno andamento apenas durante o dia, e à noite se transforma num deserto. Nos arredores da cidade, atrás de uma vedação alta com arame farpado, ficava o território de um antigo complexo logístico. Oficialmente, estava fora de serviço desde meados dos anos 90. As janelas estavam partidas, o asfalto estava rachado e as ervas secas cresciam através do betão. Foi aqui que 2 adolescentes locais entraram nessa tarde, movidos pelo tédio e pelo desejo de encontrar um lugar para grafitar ou simplesmente explorar o edifício abandonado. Os rapazes encontraram uma brecha na vedação ferrugenta e dirigiram-se para o hangar maior. O enorme portão de correr estava bloqueado pela ferrugem, mas uma das janelas laterais, à altura dos humanos, estava partida. Os adolescentes vestiram-se uns aos outros e entraram. A sala enorme está em silêncio. Os raios de sol de inverno, que entravam pelos buracos do telhado, iluminavam montanhas de resíduos de construção, velhas paletes de madeira e uma espessa camada de pó que parecia não ter sido tocada durante décadas. Os rapazes entraram mais fundo no hangar, os seus passos ecoando nas paredes de metal. De repente, na semi-obscuridade do canto mais afastado, avistaram um objeto que parecia completamente estranho. Era um contentor de transporte normal. Não estava coberto de ferrugem ou de grafite, como tudo o resto à sua volta. Pelo contrário, as suas paredes estavam pintadas de um cinzento fresco e mate, e o metal parecia novo. O contentor estava assente em vigas de madeira, ligeiramente elevado acima do chão de terra batida. Mas foi a porta que mais chamou a atenção dos adolescentes. Estava bem fechada, e um cadeado enorme e brilhante, feito de aço endurecido, estava pendurado nas dobradiças. Alguém queria claramente certificar-se de que ninguém entrava, ou que ninguém saísse. Os rapazes aproximaram-se, examinando o estranho achado. Naquele momento, um som quebrou o silêncio do hangar. Não era o farfalhar de ratos ou o ranger de velhas vigas ao vento, era uma batida clara e rítmica. Metal contra metal. Bateu. Bate, bate. Pausa. Bate, bate. Truz. O som vinha do interior da caixa cinzenta. Alguém, ou alguma coisa, estava trancado lá dentro. Os adolescentes, assustados, não verificaram por si próprios. Saíram a correr do hangar e, depois de correrem para uma distância segura, ligaram para o serviço de salvamento. 911. Uma equipa de patrulha do xerife do condado de Adams chegou ao local
20 minutos depois, os agentes, armados com lanternas, entraram no edifício com base na descrição dos adolescentes. Ao aproximarem-se do contentor, o estrondo voltou a soar, mas desta vez era mais fraco, como se as forças de quem estava lá dentro se estivessem a esgotar. Os polícias tentaram chamar, mas apenas ouviram um vago ruído em resposta. Decidiu-se não esperar por equipamento especial. Um dos agentes correu para o carro-patrulha e regressou com um grande alicate de corte. O metal da fechadura cedeu com um estalido alto que soou como um tiro num hangar vazio. Os agentes agarraram nas pesadas alavancas da porta e abriram-na com esforço. As dobradiças, que estavam bem lubrificadas, não fizeram barulho. A porta abriu-se e o feixe da lanterna da polícia atravessou a densa escuridão do interior. O que viram fez com que os experientes agentes de patrulha sustivessem a respiração. O contentor não estava vazio. As paredes estavam forradas com espuma insonorizada. No canto, havia uma cama improvisada, um colchão atirado para cima de paletes, coberto com uma pilha de cobertores. Uma lâmpada elétrica a pilhas ardia numa pequena mesa próxima, iluminando pilhas de revistas femininas e garrafas de água. Uma pessoa estava sentada no colchão. Uma rapariga tinha a mão sobre os olhos por causa da luz forte e o corpo tremia-lhe. Era pálida como uma parede, com os olhos encovados e o cabelo emaranhado. Vestia a mesma roupa que a descrita na descrição do incidente de há 2 meses. Leggings escuras e uma camisola cinzenta esticada. Não estava a gritar ou a chorar. Simplesmente olhava para os agentes com os olhos de alguém que já não acreditava que aquele momento chegaria. "Encontraram-me", sussurrou com uma voz que se tornou rouca. O agente, verificando a fotografia na base de dados de pessoas desaparecidas, confirmou pelo rádio que Brenda Morris, a rapariga que tinha desaparecido em Las Vegas 62 dias antes, tinha sido encontrada num contentor no Colorado. No dia 17 de janeiro de 2019, a unidade de cuidados intensivos do Denver Health Medical Center estava sob forte segurança. 2 agentes da polícia estavam de serviço 24 horas por dia à porta do quarto 412. Atrás da porta, ligada a goteiras e monitores de sinais vitais, estava Brenda Morris. Os médicos avaliaram o seu estado como estável, mas grave. O corpo da rapariga estava exausto por 2 meses de confinamento, falta de luz solar e pressão psicológica constante. Os detetives da unidade de homicídios da polícia de Las Vegas chegaram ao Colorado no primeiro voo da manhã. Para eles, esta viagem era como o acorde final do caso. Tinham uma vítima viva que tinha passado 62 dias com o seu captor. Em ciência forense, isto significa normalmente uma solução a 100%. A vítima viu a cara, ouviu a voz, conhecia os hábitos, talvez até o nome. Os investigadores entraram na sala com os formulários de protocolo prontos a usar, confiantes de que sairiam com o nome do suspeito, que seria colocado na lista de procurados federais antes do almoço. Mas os primeiros minutos do interrogatório abalaram essa confiança. Brenda falava baixo, a sua voz era rouca e muitas vezes quebrada, e os seus olhos vagueavam pelos cantos da sala como se esperasse ver ali uma sombra. Quando o detetive fez a pergunta principal, "Quem fez isto?", ela abanou a cabeça em sinal negativo. Não sabia. A partir das palavras de Brenda, os detetives reconstituíram a cronologia dessa noite fatídica de 15 de novembro. Ela disse que estava a conduzir na estrada quando sentiu um forte impacto e o carro foi puxado para o lado. Uma roda foi perfurada. O acidente ocorreu num troço de estrada sem iluminação, onde quase não havia cobertura de telemóveis. Ligou o alarme de emergência e tentou pedir ajuda, mas a rede não estava a funcionar. Quase de imediato,
uma carrinha escura parou atrás dela. Brenda não se lembrava da marca nem da matrícula, apenas da luz ofuscante dos faróis no espelho retrovisor. Um homem saiu do carro. Na escuridão, ela só conseguia ver uma silhueta. Ele ofereceu-se para ajudar. A sua voz parecia calma, mas assim que Brenda saiu do carro Tchubal e deu um passo na direção dele, ouviu um estalido agudo de choque elétrico. O choque da arma de choque derrubou-a instantaneamente. A última coisa de que se lembra é do cheiro a pó no asfalto e da sensação de estar a ser arrastada para algum lado. Acordou em movimento, na escuridão total, com as mãos atadas e um saco na cabeça. E foi então que começaram os dias no contentor. A descrição do seu aprisionamento chocou os investigadores pela sua estranheza estéril. Durante os 2 meses de cativeiro, Brenda nunca viu o rosto do seu captor. Sempre que ele entrava no contentor, usava uma máscara. Não era uma balaclava ou uma meia. Era uma máscara de teatro branca, lisa, de plástico, sem emoção, que cobria completamente as suas feições. Os orifícios dos olhos estavam tapados com uma rede preta, pelo que ela nem sequer conseguia ver a cor dos seus olhos. Usava um macacão largo que escondia o seu físico e usava sempre luvas. Nem um único centímetro de pele, nem uma única tatuagem, cicatriz ou sinal. Era completamente sem rosto. Mas o pior era o seu silêncio. O seu captor nunca falava com ela numa voz normal. Quando tinha algo a dizer, escrevia pequenas notas datilografadas em pedaços de papel. Come, dorme, não tenhas medo. Em raras ocasiões, quando se aproximava dela, mudava para um sussurro quase inaudível, que não podia ser identificado ou registrado no subcórtex. O comportamento do agressor fugia completamente ao perfil de um raptor típico. Não a espancou, não a violou, não a ameaçou de morte. Pelo contrário, as suas ações assemelhavam-se a um cuidado perverso. Trazia-lhe comida de restaurantes de fast food, comprava-lhe vitaminas, levava-lhe toalhas lavadas e revistas brilhantes. Brenda recorda que ele se sentava durante horas numa cadeira no canto do contentor e ficava a olhar para ela através das fendas da sua máscara branca enquanto ela comia ou lia. Ele agia como se eu não fosse uma pessoa, disse Brenda aos investigadores. Como se eu fosse a sua boneca preferida, que ele guardava numa caixa para não ganhar pó. Ele preocupava-se comigo, mas era o cuidado de um carcereiro. Para os detetives, esta informação foi um desastre. Tinham uma vítima viva, um local do crime e muitas provas da presença de uma pessoa no contentor, mas nenhuma pista sobre a identidade do autor do crime. Ele não deixou o seu ADN, não mostrou o seu rosto, não deixou que a sua voz fosse ouvida. Era um fantasma com uma máscara branca. Os investigadores saíram da sala com um pesado entendimento. A investigação não estava terminada. Apenas tinha começado e agora procuravam um desconhecido que era tão cuidadoso e metódico que conseguiu esconder a sua identidade, até da rapariga com quem tinha passado 62 dias no mesmo quarto. Após um interrogatório infrutífero no quarto do hospital, a investigação encontra-se numa situação difícil. A vítima foi encontrada, mas o seu testemunho não conduziu diretamente ao raptor. O homem sem rosto. É como os detetives começaram a referir-se ao autor do crime nas suas conversas internas. No entanto, os investigadores ainda tinham um fato indiscutível que não podia ser escondido atrás de uma máscara ou de uma voz alterada: a geografia do crime. No dia 18 de janeiro de 2019, realizou-se no gabinete do xerife do condado de Adams uma reunião conjunta da polícia local e dos detetives de Las Vegas. Num grande mapa pendurado na parede, 2 pontos estavam ligados com um marcador vermelho. O primeiro era o local do rapto,
numa autoestrada no deserto do Nevada. O segundo era um hangar abandonado numa zona industrial de Commerce City, no Colorado. A distância entre eles era de quase 800 quilômetros. Era uma viagem que atravessava 3 estados, através de montanhas e desertos, e levava pelo menos 12 horas de condução contínua. A principal pergunta que os analistas fizeram foi: por que o Colorado? O criminoso correu um risco ao transportar a refém para além das fronteiras estaduais, o que automaticamente transformou o caso num crime federal envolvendo o FBI. Podia tê-la escondido algures no deserto de Mojave, em minas abandonadas do Nevada, onde os corpos não são encontrados durante décadas, mas escolheu uma rota complicada e longa para um local específico nos subúrbios de Denver. Os cientistas forenses que trabalharam no local sublinharam que o hangar em Commerce City não era um esconderijo aleatório. Tratava-se de uma zona complexa, de antigos complexos de armazéns, um verdadeiro labirinto, de becos sem saída, estradas privadas e zonas restritas. A pessoa que levou Brenda até lá conhecia perfeitamente a zona, sabia qual era o hangar abandonado, onde não havia guardas, e como passar pelas câmaras de vigilância das ruas. Isto indicava que o raptor ou vivia em Denver ou tinha laços familiares ou de negócios com a zona. Os investigadores decidiram voltar ao início, à vida de Brenda em Las Vegas. Presumiram que o raptor não era um maníaco qualquer da autoestrada, mas alguém que já conhecia a rapariga e que a tinha levado deliberadamente para o seu território. Os detetives consultaram relatórios de segurança antigos da discoteca Blue Velvet e chamadas da polícia, de 1 ano antes do desaparecimento. Procuravam os nomes dos homens que tinham demonstrado uma atenção excessiva e mórbida pela dançarina. Nos relatórios de outubro de 2018, apenas 1 mês antes do rapto, aparecia o nome de Greg Thornton. Era um homem de negócios rico, de 40 anos, cliente habitual do estabelecimento. Os seguranças recordam que Greg era obcecado por Brenda, pedia as bebidas mais caras, tentava dar-lhe joias que ela rejeitava e esperava-a várias vezes no parque de estacionamento depois do seu turno, exigindo que ela falasse. A polícia advertiu-o então, e ele desapareceu do local. No dia 19 de janeiro, os detetives investigaram os antecedentes de Greg Thornton. O resultado da verificação fez a equipa de investigação congelar. O puzzle encaixava na perfeição. Greg era o proprietário de uma empresa de logística de sucesso, a Thornton Logistics, com sede no Nevada. Mas a empresa tinha uma extensa rede de armazéns em toda a costa oeste. Uma das maiores filiais, de acordo com os documentos fiscais, estava localizada em Denver, Colorado. Quando os analistas sobrepuseram o endereço do armazém de Thornton num mapa da cidade, tornou-se óbvio: o seu negócio legítimo estava localizado a apenas 15 minutos do hangar abandonado em Commerce City, onde Brenda foi encontrada. Era a mesma zona industrial. Greg Thornton visitava Denver há anos em negócios. Os seus caminhões percorriam estas estradas todos os dias. Conhecia todos os cantos e recantos desta zona industrial melhor do que os agentes de patrulha locais. A teoria da investigação parecia perfeita e lógica. O perseguidor de Las Vegas, depois de ter sido rejeitado, decidiu tomar à força o objeto do seu desejo. Raptou-a na sua cidade natal, mas, para evitar ser descoberto rapidamente, levou-a para outro estado onde se sentia senhor da situação. A utilização de um contentor também se enquadra no perfil de uma pessoa ligada à logística e ao transporte. O homem mascarado que trazia comida e revistas correspondia perfeitamente ao psicótipo de Greg, um homem que queria possuir Brenda, controlar a sua vida e brincar de família de uma forma perversa. A pressão sobre a polícia era feroz. Os mídia
exigiam nomes. O público estava assustado com a história da rapariga no contentor. Os detetives, convencidos de que tinham encontrado o autor do crime, decidiram agir imediatamente para evitar que ele destruísse as provas ou fugisse do país. No dia 20 de janeiro de 2019, uma força especial da polícia de Las Vegas cercou a luxuosa mansão de Greg Thornton, numa zona de elite da cidade. Ele foi detido logo à entrada. O homem parecia chocado, mas os detetives encararam-no como um jogo. Durante a busca inicial na sua garagem, encontraram uma carrinha preta com uma descrição semelhante à mencionada por Brenda, bem como uma caixa de abraçadeiras de plástico industriais. Para os investigadores, isto pareceu ser a gota de água. Tinham a certeza de que a pessoa que tinha mantido a rapariga presa numa caixa de ferro durante 2 meses estava finalmente algemada. Na altura, ninguém supôs que a armadilha geográfica perfeita em que a investigação tinha caído fosse falsa. O interrogatório de Greg Thornton na esquadra da polícia de Las Vegas estava a decorrer há mais de 40 horas. Os detetives estavam confiantes no seu caso, tinham um motivo, a perseguição obsessiva e a recusa da rapariga, tinham a oportunidade, uma rede de logística e transporte, tinham a localização geográfica perfeita, um armazém em Denver, situado quase ao lado do local de detenção da vítima. Os investigadores pressionaram o empresário a confessar, mostrando-lhe fotografias de uma Brenda emaciada e ameaçando-o com prisão perpétua. No entanto, Greg, tendo recuperado do choque inicial da sua detenção, entrou em modo defensivo. Em vez de justificações emocionais, ofereceu à investigação algo contra o qual qualquer teoria é impotente: factos. Os seus advogados forneceram uma pasta com documentos que continham uma cronologia pormenorizada dos movimentos de Thornton nos últimos 2 meses. E estes dados foram um banho de água fria para a equipa de investigação. O ponto-chave foi um dos pormenores do testemunho de Brenda. Ela afirmou que o homem mascarado ia regularmente ao seu contentor, a cada 2 ou 3 dias, trazendo comida e água fresca. Isto significava que o raptor era fisicamente incapaz de deixar a área de Denver por longos períodos de tempo. O álibi de Greg Thornton veio deitar por terra esta construção. De acordo com os documentos fornecidos, entre 1 e 10 de dezembro, o período em que Brenda foi mantida em cativeiro e recebeu alimentos, Greg esteve numa conferência internacional de logística em Londres. Este fato foi confirmado pelos carimbos no seu passaporte, pelas imagens das câmaras de vigilância do Hotel Hilton em Park Lane e pelas transações com o seu cartão de empresa em restaurantes da capital britânica. Além disso, em janeiro, uma semana antes do salvamento da rapariga, estava de férias no Havaí com a mulher e os filhos. Fotografias de localização geográfica, testemunhos de funcionários do resort e bilhetes de avião não deixaram dúvidas. Greg Thornton estava a milhares de quilômetros de distância do hangar frio, no Colorado, no momento exato em que o raptor trocava as pilhas do candeeiro de brandy. Os investigadores verificaram novamente os dados, procurando sinais de falsificação ou a possibilidade de Greg ter um cúmplice. Mas a lógica do crime, intimidade, cuidados mórbidos, mania do controlo, indicava que o criminoso agira sozinho. A coincidência geográfica com o armazém em Denver revelou-se um acaso fatal, uma pista falsa que levou a investigação para o caminho errado. A 23 de janeiro, Greg Thornton foi libertado e ilibado de todas as suspeitas. O caso voltava à estaca zero. A polícia tinha uma vítima que não via o rosto do agressor e um local do crime que parecia não poder dizer nada. No entanto, o chefe da equipa de investigação ordenou que a equipa forense regressasse a Commerce City e voltasse a examinar o contentor.
Desta vez, a tarefa era diferente. Não procurar impressões digitais ou ADN, mas tudo o que pudesse apontar para a identidade do autor do crime, que não era um homem de negócios rico. Um grupo de peritos trabalhou no hangar durante todo o dia, desmontando literalmente a casa temporária de Brenda. Reviraram todas as páginas das revistas, verificaram as costuras do colchão e iluminaram as paredes com luz ultravioleta. A descoberta que mudou o rumo da investigação estava escondida no sítio mais óbvio, debaixo de uma pilha de cobertores sujos ao pé da cama, entre uma palete de madeira e a parede do contentor. Era um grosso livro de capa dura. Quando o cientista forense, de luvas, pegou nele e limpou a camada de pó, viu uma inscrição: Escola Secundária de Henderson, turma de 2017. Era o anuário da Henderson High School, um subúrbio de Las Vegas, onde Brenda cresceu e frequentou a escola. O álbum parecia velho e gasto, como se tivesse sido folheado milhares de vezes. Mas o pior estava escondido lá dentro. O álbum não pertencia a Brenda. A sua cópia tinha sido deixada em casa dos pais. Era propriedade de outra pessoa. Quando os investigadores abriram a página da formatura, viram o resultado de anos de obsessão de alguém. A foto de Brenda Morris estava circulada com um marcador permanente vermelho vivo. A linha tinha sido traçada muitas vezes, com tanta pressão que o papel quase se rompeu. À volta do seu retrato, alguém tinha desenhado corações e estrelas primitivos, transformando uma vulgar fotografia de escola num altar de adoração. Mas as fotografias vizinhas contavam uma história diferente e mais negra. Os rostos de muitos dos rapazes, na sua maioria atletas populares, membros da equipa de futebol e os considerados elite da escola, foram agressivamente riscados com um marcador preto. Em algumas das fotografias, os rostos tinham sido riscados com um objeto afiado, possivelmente uma faca ou uma chave, ao ponto de se tornarem buracos brancos no papel. Era um mapa de ódio e amor criado pela mão de um adolescente forasteiro. Esta descoberta destruiu instantaneamente a teoria de um perseguidor aleatório do clube. O criminoso não era um cliente rico que viu Brenda em palco. Era alguém do seu passado, alguém que percorreu os mesmos corredores que ela, sentou-se na mesma sala de jantar, observou-a durante anos sem ser visto. Alguém que a tinha mudado para 800 quilômetros de distância, não porque tivesse negócios lá, mas porque a sua vida o tinha levado de alguma forma ao Colorado depois do liceu. Os detetives aperceberam-se de que estavam à procura de um homem adulto com dinheiro, mas deviam estar à procura de um fantasma, de uma secretária de escola. A resposta à pergunta "quem se esconde por detrás da máscara" não estava nas bases de dados da polícia de Las Vegas, mas sim nas listas de formandos do Liceu de Henderson do ano de 2017. No dia 25 de janeiro de 2019, o gabinete do xerife do condado de Adams trabalhou arduamente, mesmo à noite. A descoberta do anuário mudou o rumo da investigação. Agora, os detetives não tinham apenas uma teoria, mas uma direção específica. O homem mascarado já não era um perseguidor abstrato, tinha um nome que estava impresso a algures nas listas de formatura do Liceu de Henderson em 2017. Os investigadores de Las Vegas, juntamente com os seus colegas do Colorado, iniciaram a penosa tarefa de filtrar a lista. Havia mais de 400 alunos na turma de 2017. Cerca de 200 deles eram rapazes. Os detetives tinham de encontrar o único que deixara o Quente Nevada depois da escola e se mudara para a fria Denver. O processo de seleção demorou 3 dias. Os investigadores verificaram bases de dados, de cartas de condução, registros fiscais e redes sociais.
A maioria dos licenciados permaneceu no Nevada ou foi para a Califórnia e o Arizona. Apenas 3 se mudaram para o Colorado. 2 deles estavam a estudar na Universidade de Boulder e tinham um álibi irrefutável na altura do rapto. Restou um. O seu nome no ficheiro é Kevin Rhodes, 20 anos de idade. Vive numa casa alugada em Aurora, um subúrbio de Denver. O seu local de trabalho é o complexo de armazéns Westside Distribution, localizado na zona industrial de Commerce City. Quando os detetives consultaram os seus registros escolares, perceberam por que é que Brenda não se lembrava dele. Kevin Rhodes era um clássico rato cinzento. Os professores descreviam-no como um aluno calado e retraído que nunca levantava a mão, sentava-se na última carteira junto à janela e estava sempre sozinho nos intervalos. Não tocava na orquestra da escola, não participava em equipas desportivas e não ia a festas. O livro de curso da escola nem sequer tinha uma citação tradicional por baixo da sua fotografia. Apenas um espaço em branco. Para Brenda, que era a capitã da claque e a alma da empresa, Kevin existia numa realidade paralela. Ela podia passar por ele no corredor milhares de vezes sem nunca o olhar nos olhos, mas enquanto ele era um Zé Ninguém na escola, encontrou seu lugar no Colorado. Acontece que depois da mudança, Kevin arranjou emprego como condutor de empilhadores. O seu local de trabalho ficava a apenas 5 quilômetros do mesmo hangar abandonado onde Brenda foi encontrada. Isso explicava tudo. Trabalhando na zona industrial todos os dias, Kevin conhecia a área melhor do que qualquer mapa. Sabia quais os armazéns que estavam guardados e quais os que estavam vazios desde os anos 90. Conhecia os horários das patrulhas da polícia e os ângulos mortos das câmaras de segurança. Para ele, o complexo logístico abandonado não eram apenas ruínas, era o seu parque de diversões. Podia passar meses a preparar o contentor, a trazer coisas para lá, a insonorizá-lo, e ninguém prestaria atenção, porque um tipo de fato macaco, numa zona industrial, é a coisa mais invisível do mundo. O último elemento que transformou a suspeita em certeza foram os dados sobre os seus movimentos. Os detetives fizeram um pedido ao seu patrão. As folhas de registro de horas revelam uma anomalia interessante. Kevin Rhodes, que habitualmente não faltava aos turnos e fazia horas extraordinárias, tirou subitamente 2 dias de folga a expensas suas nos dias 15 e 16 de novembro de 2018. Foi nesses dias que Brenda desapareceu, mas a prova mais convincente veio das empresas de telecomunicações. Embora Kevin tivesse desligado o seu smartphone principal, o seu carro, uma velha carrinha, estava equipado com um sistema de navegação integrado que ele provavelmente se esquecera de desativar ou simplesmente desconhecia o seu modo de registro offline. O rastro digital do veículo traçava uma linha clara do crime. No dia 14 de novembro, ao fim da tarde, a sua carrinha saiu da sua garagem em Orr e dirigiu-se para oeste, na I-70. Conduziu sem parar durante quase 12 horas, atravessando a fronteira do Utah e entrando depois no Nevada. No dia 15 de novembro, por volta das 2 da manhã, o sinal GPS detectou seu carro num parque de estacionamento perto do Blue Velvet Club, em Las Vegas. Esperou aí durante quase 1 hora. O carro arrancou depois no encalço de outro carro, o sedã prateado de Brenda. O ponto de paragem na autoestrada, onde o carro dela foi encontrado, coincidiu com as coordenadas da carrinha de Kevin com uma precisão de 1 metro. O veículo deu, então, meia volta e regressou ao Colorado, fazendo uma maratona exaustiva e sem paragens até Commerce City. Os investigadores não tinham mais dúvidas. Um tipo calmo e despretensioso que passara toda a sua vida na sombra, decidira aparecer da forma mais horrível possível. Não se limitava a viver no passado,
Tentava arrastá-lo à força para o presente, criando um mundo à parte numa caixa de ferro para si e para o seu ídolo. Agora que o fantasma se tinha tornado carne e osso, só havia uma coisa a fazer: encontrá-lo antes que ele percebesse que o seu jogo tinha acabado. Enquanto a equipa de vigilância de Aurora, no Colorado, transformava uma rua tranquila numa fortaleza inexpugnável de vigilância secreta, os detetives de Las Vegas procuravam a resposta para uma questão fundamental: como é que Kevin Rhodes, um tipo despretensioso que vivia a centenas de quilômetros de distância, podia planear um rapto com tanta precisão? Terá sido um ataque surpresa ou o culminar de uma longa e cuidadosa preparação? Para descobrir, os investigadores apreenderam um servidor com imagens de CCTV arquivadas do clube noturno Blue Velvet nos últimos 6 meses. O que viram ao verem centenas de horas de vídeo fez com que até os operacionais mais experientes sentissem um arrepio na espinha. Por entre os flashes brilhantes das luzes estroboscópicas, a multidão em constante movimento e o caos da vida noturna, os detetives descobriram um padrão assustador. Kevin Rhodes não chegou a Las Vegas apenas na noite do rapto. Esteve lá o tempo todo. Os registros confirmaram que, a partir de junho de 2018, quase todas as sextas-feiras e sábados, quando Brenda tinha turnos, Kevin aparecia na discoteca. Vinha sempre sozinho, pagava sempre em dinheiro e ocupava sempre a mesma mesa na zona morta da sala, no canto mais escuro, o mais afastado possível do palco, do bar e dos corredores principais. O seu comportamento era radicalmente diferente do de um cliente típico de um clube de striptease. Os homens iam lá para se divertirem, gastarem dinheiro e atraírem a atenção das raparigas. Kevin veio para se tornar invisível. As imagens mostram-no sentado durante horas sobre a mesma bebida, que mal toca. Nunca pediu uma dança privada, nunca atirou dinheiro para o palco, nunca tentou falar com Brenda ou sequer aproximar-se dela. Em vez disso, jogou um estranho jogo de esconde-esconde. As câmaras registraram que os olhos dele estavam fixos na Brenda, sempre que ela estava à distância. Mas assim que a rapariga se aproximava do seu setor para servir bebidas ou passar para o camarim, Kevin mudava instantaneamente. Baixava a cabeça, fechava o menu, virava-se para a parede ou fingia atar os sapatos. Fazia tudo o que podia para evitar que ela visse a sua cara. Tinha medo de ser reconhecido, medo de que ela se lembrasse daquele tipo da escola e isso arruinasse a sua fantasia ou revelasse a sua presença antecipadamente. Este fato confirmou os piores receios da polícia. O rapto de Brenda não foi um ato impulsivo de um condutor louco na autoestrada. Era a fase final de uma caçada metódica e a sangue frio. O Kevin andava a estudar a vítima como uma cobaia de laboratório há meses. Ele cronometrou as pausas para fumar. Estudou o caminho que ela fazia até ao carro. Ele sabia quando ela parecia cansada e baixava a guarda. Ele estava apenas à espera do momento perfeito. Entretanto, a 800 quilômetros de distância, em Aurora, as tensões estavam no auge. No dia 26 de janeiro, às 3 da manhã, acenderam-se as luzes da casa de Kevin. Os agentes que vigiavam a propriedade a partir de uma carrinha camuflada ficaram tensos. A porta das traseiras abriu-se e Rhodes saiu para o pátio. Parecia nervoso, olhando constantemente para as casas vizinhas, apesar de a rua estar vazia. Tinha na mão algo embrulhado num pano escuro. Kevin dirigiu-se a um velho barril de metal para queimar lixo nas traseiras do quintal. Deitou-lhe líquido de isqueiro e atirou-lhe um fósforo. As chamas engoliram instantaneamente o conteúdo do barril. À luz do fogo, os operacionais viram através das suas lentes telescópicas como ele tirou um objeto branco que parecia plástico curvo de um pacote e o atirou para o fogo,
permaneceu sobre o barril até as chamas começarem a abrandar e, depois de se certificar de que tudo estava queimado, regressou à casa. A equipe de vigilância decidiu não intervir durante a noite para não perturbar a operação de detenção prevista para a manhã seguinte. Assim que Kevin entrou na sua carrinha e partiu para o trabalho, um grupo de peritos forenses entrou no quintal. O barril ainda estava quente. Os peritos vasculharam cuidadosamente as cinzas e os restos queimados. Tiveram sorte. O fogo foi forte, mas curto, e o plástico era resistente ao calor. No fundo do barril, encontraram um fragmento derretido, deformado, mas ainda reconhecível. Era parte de uma máscara de teatro branca, a mesma que Brenda tinha descrito, aquela que era a única cara que ela tinha visto durante 62 dias. Este pedaço de plástico foi o último prego no caixão da defesa de Kevin. Uma rápida análise laboratorial revelou micropartículas de material biológico sobreviventes no interior. O ADN pertencia a Kevin Rhodes. Agora, os detetives tinham tudo: motivo, preparação, oportunidade e provas físicas que ele tinha tentado destruir. O fantasma que há meses se escondia na multidão da discoteca tornara-se finalmente visível e a armadilha estava pronta para ele. No dia 27 de janeiro de 2019, a operação para prender Kevin Rhodes começou às 8 horas da manhã. A equipa SWAT da polícia do condado de Adams, reforçada por detetives de Las Vegas, cercou o armazém da Westside Distribution em Commerce City. Quando os agentes entraram no armazém principal, esperavam ver uma tentativa de fuga ou resistência. Em vez disso, viram um homem que calmamente parou o seu empilhador, desligou o motor e levantou lentamente as mãos atrás da cabeça, sem esperar por uma ordem. Na altura da sua detenção, Kevin não disse uma palavra. Não havia medo, raiva ou desespero no seu rosto. Havia apenas uma indiferença estranha, quase mecânica, como se soubesse que esse dia chegaria e estivesse apenas à espera que o viessem buscar. Foi levado para uma sala de interrogatório, onde ficou sentado em silêncio durante quase 1 hora, a olhar para um único ponto na parede. A situação mudou quando os detetives entraram na sala. Não fizeram qualquer pergunta. Limitaram-se a colocar silenciosamente as provas na mesa de metal à sua frente. Impressões de imagens da discoteca, onde ele se escondia nas sombras, uma fotografia do livro de curso, encontrado com o rosto de Brenda circulado, e, finalmente, um saco transparente com um fragmento queimado de uma máscara de plástico branca. Quando Kevin viu os restos da máscara, a sua paz de espírito desfez-se. Olhou pela primeira vez para os investigadores. No relatório do interrogatório, um dos detetives anotaria mais tarde. Quando ele começou a falar, a sala ficou fisicamente fria. Falou do rapto, como se estivesse a descrever uma ida normal à loja. Kevin Rhodes confessou tudo. A sua confissão tornou-se a crônica de uma obsessão que se prolongou por anos. Ele disse que viu Brenda pela primeira vez no corredor do Liceu de Henderson em 2015. Para ele, foi um sentimento instantâneo e avassalador. Fez dela o centro do seu universo. Kevin sabia o horário das aulas dela, onde almoçava, com quem falava e o caminho que fazia para casa. Ele observava das carteiras de trás, dos cantos do refeitório da escola, mantendo-se sempre na sombra. Mas a parte mais trágica da sua história era diferente. Em todos esses anos, Brenda nunca tinha olhado para ele. Ela não sabia o seu nome, não sabia que ele existia. Para ela, ele era apenas um pano de fundo, uma mancha esbatida na periferia da sua visão. Esta invisibilidade atormentava-o e dava-lhe uma sensação de segurança. A ideia do rapto não surgiu espontaneamente. Kevin disse que começou a planeá-lo há mais de 1 ano, logo após ter descoberto que Brenda trabalhava como bailarina. Na sua mente distorcida, não se tratava de um crime,
mas de um salvamento. Ele acreditava que Las Vegas e a discoteca a estavam a sujar, que o mundo não era digno da sua beleza. Decidiu que tinha de a levar para um sítio onde mais ninguém pudesse olhar para ela. Descreveu a preparação com precisão de engenharia. Depois de se mudar para o Colorado, passou meses à procura do local perfeito. Quando encontrou um hangar abandonado em Commerce City, soube que era o sítio certo. Kevin fez ele próprio a insonorização, forrando as paredes com espuma acústica para que nenhum grito pudesse escapar. Gradualmente, semana após semana, foi se abastecendo de água, comida enlatada e produtos de higiene. Até comprava revistas de moda que achava que ela iria gostar, tentando criar a ilusão de uma vida normal numa caixa de ferro. As suas viagens regulares a Las Vegas não eram para se divertir, mas para fazer um reconhecimento a sangue frio. Calculava o horário dos turnos de Brenda, analisava os seus percursos e procurava pontos cegos na autoestrada onde a pudesse interceptar. Estava à espera do momento em que ela estaria cansada e sozinha. Quando o investigador lhe perguntou por que é que usava uma máscara e nunca falava, Kevin deu uma resposta que surpreendeu até os psicólogos. Não era medo da polícia, era medo de Brenda. Eu sabia quem eu era, disse ele calmamente. Eu era aquele miúdo esquisito da escola. Se ela tivesse visto a minha cara no primeiro dia, ter-se-ia assustado, ter-se-ia lembrado de mim e teria ficado enojada. Eu queria que ela me amasse primeiro pelos meus cuidados. Queria tornar-me a sua única fonte de vida. Só quando ela percebesse que eu a amava verdadeiramente é que eu tiraria a máscara. Ele acreditava que o tempo e o isolamento fariam efeito para ele. Esperava que o síndrome de Estocolmo fizesse o que a escola não tinha conseguido fazer, que ela reparasse nele. No dia seguinte, os detetives foram ao quarto de hospital de Brenda Morris. Trouxeram consigo uma fotografia de Kevin Rhodes tirada na esquadra da polícia, sem máscara, sob luz intensa. O investigador colocou cuidadosamente a fotografia à frente da rapariga e fez-lhe uma pergunta. Brenda, conheces este homem? A rapariga pegou na fotografia com as mãos a tremer. Ficou a olhar para o rosto do seu carrasco durante um longo minuto. Procurou na sua memória qualquer pista, um olhar, um traço facial, um encontro casual no corredor da escola ou no salão do clube. A sala estava em silêncio. Depois, Brenda olhou para o detetive e abanou a cabeça lentamente com firmeza. Não, disse ela. Nunca vi este homem na minha vida. Foi o golpe final desta tragédia. O homem que tinha destruído a sua vida, que tinha passado 1 ano a construir uma prisão para ela, que tinha roubado 62 dias da sua liberdade, continuava a ser um completo estranho para ela. Todas as suas fantasias de ligação existiam apenas na sua cabeça. Em maio de 2019, um tribunal do Colorado considerou Kevin Rhodes culpado de rapto agravado e de transporte da vítima através das fronteiras do estado. Tendo em conta o planeamento meticuloso e a gravidade da violência psicológica, o juiz impôs a pena máxima de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A história de Brenda Morris é uma recordação arrepiante de que o verdadeiro mal nem sempre se parece com um monstro de um filme de terror. Nem sempre se esconde em becos escuros. Por vezes, está sentado na secretária ao lado, a trabalhar no armazém ao lado ou a beber calmamente uma bebida no canto de uma discoteca cheia de gente. O mal mais perigoso é aquele em que simplesmente não reparamos até que ele decida sair das sombras.